é mais saudável para o próprio Rogério Ceni. É a ideia do grupo, provavelmente, que ele permaneça no Bahia por muitos anos, mudou a filosofia de contratação de treinadores aqui, né? A ideia é que o treinador desenvolva um trabalho a longo prazo mesmo e tudo mais. Então, tendo em vista que isso vai acontecer e que não tem para onde correr e que dificilmente Ceni vai chegar no nível de Paiva, para ser exigido no nível de Paiva, porque Paiva errou muito mais do que Ceni. E se chegar, eu não acredito que ele vai ceder como Paiva cedeu. Então, já que ele vai ficar muitos anos no Bahia, que sejam anos saudáveis, né? Que ele aprenda com as declarações dessa temporada, que ele possa entender que o torcedor do Bahia, por mais que não vá há muito tempo para o Libertadores da América, é um torcedor exigente, porque dentro do nosso contexto, o Bahia é gigante. Isso está internalizado já no torcedor, nas gerações que passam pelo Bahia, mesmo sem corresponder às vezes em termos de competência, isso é entendido. E todos precisam entender isso, inclusive o próprio Rogério, que não desrespeita o Bahia, não vou ser injusto de falar que ele desrespeita, mas que pode adotar um discurso um pouco mais de afago com o torcedor, para que as coisas sejam mais saudáveis nessa relação. E aí, o resto, quem vai moldando é o campo. Neste vídeo, nós vamos falar baseado nisto aí que vocês viram o Matheus Barbaço falando no Sou Mais Bahia, né? Forte abraço aí a galera do Sou Mais Bahia, o Matheus e o Vitor. O link para o Sou Mais Bahia vai estar aqui na descrição deste vídeo, caso você, torcedor do Bahia ou de qualquer outro clube, ainda não seja inscrito no canal, né? Então vocês viram aí que ele fala do Rogério Ceni, de algumas falas do Rogério Ceni que chegou a ser comparado um pouco com Paiva e tudo mais. Neste vídeo eu vou dar a minha opinião do que eu acho, como tem sido a conduta do Rogério Ceni no Bahia, tá? E claro, é impossível também não fazer uma comparaçãozinha com o Juan Pablo Vojvoda de Pepa, mas vocês já vão entender aonde eu quero chegar. Vamos nessa! E aí pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Vocês já viram aí na introdução deste vídeo Matheus Barbaço fazendo ali uma pequena introdução para este vídeo, né? Então vamos continuar lendo o que o próprio, talvez o Matheus ou o Vitor, não sei, algum dos meninos aí do Sou Mais Bahia publicou na parte de comentários deste vídeo que vocês viram aí no Instagram. O Sou Mais Bahia completou dizendo o seguinte: muito se tem falado sobre a postura adotada por Ceni na coletiva, sempre destacando o período que o Bahia tem sem disputar uma Libertadores, denotando para muitos um conformismo que incomoda. É mais saudável construir uma relação mais próxima do torcedor. Entendo os anseios de quem viveu até aqui uma temporada de frustrações, apesar da boa campanha no Brasileiro. Todo mundo pode se ajudar neste processo, é só querer. Então vocês viram aí uma pequena crítica do Sou Mais Bahia ao técnico Rogério Ceni, que parece que já está conformado com a posição que o Bahia está no Campeonato Brasileiro, sei lá, quinto, sexto, sétimo, porque aí o que é que acontece? O Bahia, na era dos pontos corridos, nunca ficou entre os 10 primeiros. De certeza o Rogério Ceni também sabe disso. Então agora o Bahia na quinta, sexta colocação, porra, já fiz o que tinha que ser feito, estou satisfeito, vamos terminar o ano, vamos para uma pré-Libertadores ou uma Sul-Americana e no próximo ano a gente logo vê, já que eu tenho um contrato longo aqui com o Grupo City Bahia, né? Pode ser que o Rogério Ceni esteja pensando assim, faltando aquela ambição de correr atrás de um título ou de conquistar algo maior com o Bahia, que, por exemplo, poderia ser, sei lá, a quarta, terceira, segunda colocação do Campeonato Brasileiro, caso não conquiste o título. O título ainda está em aberto, né? É difícil para o Bahia? Sim, é difícil. Eu mesmo acho que o Bahia não chega mais com condições de ganhar o título brasileiro. O título brasileiro vai ficar ali entre Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, quem sabe o Flamengo, que eu também não acredito, mas eu acho que o título brasileiro vai ficar com Botafogo, Palmeiras ou Fortaleza. Um desses três. Pelo menos essa é a minha opinião. Claro, a minha opinião não é uma verdade absoluta. Pode ser que daqui a 10, 11 rodadas, quando acabar o campeonato, o Bahia seja o campeão brasileiro. Não sabemos. Mas está muito mais fácil para o Bahia conquistar uma vaga numa pré-Libertadores ou numa Libertadores via Campeonato Brasileiro, via G4 do Campeonato Brasileiro. Mas vocês viram aí muito bem que as coletivas de imprensa do Rogério Ceni não têm agradado muito a boa parte da torcida do Bahia por causa deste aparentemente conformismo em não querer conquistar nada maior do que o Bahia pode conquistar. Afinal de contas, é um clube, digamos, que só neste ano gastou 120 milhões em contratações. Não é pouco não, tá?
Pode não ter gasto a quantidade que o Botafogo gastou, que um Palmeiras deve ter gasto, um Flamengo, mas gastou bem, gastou valendo, entendeu? E inclusive gastou muito mais do que o Fortaleza e está atrás do Fortaleza, né? Acho que até por uma questão de orgulho mesmo do próprio Rogério Ceni, que também já treinou o Fortaleza, poderia tentar fazer com que o Bahia pelo menos terminasse na frente de um rival nordestino. Seria até bonito pro Bahia, né? Porra, ok, não fui campeão, mas terminei em segundo e terceiro lugar no campeonato, tem um orçamento maior, o Fortaleza ficou em quarto e quinto, tá tudo em ordem. O futebol é assim, tá, gente? Mas não é isso que a gente tá vendo. E aí o que é que acontece? Aparecem treinadores de fora do Brasil, como é o caso do Pepa, o português Pepa, e o argentino Juan Pablo Vojvoda. Vojvoda que em várias entrevistas chorou, velho, da forma com que a torcida do Fortaleza trata ele. Ele chora, ele se emociona quando fala da cidade de Fortaleza, do estado do Ceará. Ele se emociona de como ele é tratado pela torcida do Fortaleza. Mas tudo isso acontece por quê? Porque talvez para Juan Pablo Vojvoda, o Fortaleza seja, até o momento, a maior chance da sua carreira como treinador de futebol. E talvez o Rogério Ceni não pense assim em relação ao Bahia. Talvez ele ache, opinião minha, que o Bahia ainda é muito pequeno em relação ao São Paulo, que o Bahia ainda é muito pequeno em relação ao Cruzeiro, que o Bahia ainda é muito pequeno em relação ao Flamengo, que foram clubes que ele também treinou. E se Rogério pensa assim, tudo bem, mas está equivocado. Os tempos são outros, estamos em 2024 e o Bahia hoje tem um poder financeiro para brigar por títulos, seja de Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, Brasileiro Série A. Sim, o Bahia hoje tem um grupo atrás poderoso financeiramente que pode fazer com que, de hoje a longo prazo, o Bahia volte a conquistar um título de Série A ou os inéditos títulos de Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana. Mas para isso é necessário ter no banco de reservas um treinador que acredite, porra. Entende? E parece que o Rogério Ceni não acredita muito. Ele é um grande treinador, é um cara vitoriosíssimo no futebol brasileiro. Ele foi campeão brasileiro como treinador com o Flamengo, por exemplo, e ganhou tudo como jogador com o São Paulo. Mas quando o Rogério Ceni, há uns anos atrás, foi campeão da Série B com o Fortaleza, campeão brasileiro da Série B, na primeira oportunidade ele se mandou para treinar o Cruzeiro, porque ele entendeu que era um clube maior do que o clube que ele estava treinando, que era o Fortaleza, e quebrou a cara. Mas como ele é o Rogério Ceni, ele ainda teve mercado no próprio São Paulo, que foi onde ele começou como treinador, ele teve mercado no Flamengo. Apesar de ter ganho o título brasileiro com o Flamengo, ele não era unanimidade. Muita gente no Flamengo não gostava do Rogério, pelo caráter, por isso, por aquilo, assim, motivos diversos, mas não gostava do Rogério. E hoje o Rogério tem a oportunidade de treinar um outro grande clube, um clube que tem uma média de 34, 35 mil torcedores no seu estádio. Claro, globalizando tudo, né? Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro, Série A, Copa do Brasil, estadual, globalizando tudo. A média anual do Bahia, até o momento que eu estou gravando este vídeo, é de 34, 35 mil pessoas na Arena Fonte Nova. Então isso é um clube que tem torcida. Segundo as últimas pesquisas aí, a torcida do Bahia gira em torno de 7 a 8 milhões de torcedores. Não é uma torcida pequena, claro. É um estado grandíssimo, o estado da Bahia é grande. E por mais que muita gente diga que na Bahia tem mais torcedores do Flamengo do que do próprio Bahia e Vitória, e se isso acontece é normalíssimo, não passa nada, mas a verdade é que sim, o Bahia tem uma torcida muito grande presente em todo o Brasil, porque tem muitos nordestinos que vivem no Rio de Janeiro, em São Paulo e outros estados, que quando o Bahia joga fora vai lá assistir o jogo do Bahia. Ok? Então o Rogério Ceni parece que acha que o Bahia é pequeno e que se o Bahia ficar na quinta, na sexta, sétima colocação já tá bom, já fez o que tinha que ser feito. E eu acho que sendo assim, o Rogério está indo por um caminho muito equivocado. E é aí que eu volto a falar de Juan Pablo Vojvoda, que negou por diversas vezes já propostas de clubes maiores do que o Fortaleza e preferiu ficar no Fortaleza acreditando no projeto. Né? Aí está a diferença de um treinador estrangeiro que não tem os vícios da mídia do eixo Rio-São Paulo, não tem os complexos que vem lá do Rio de Janeiro ou São Paulo para treinar clube do Nordeste. O cara abraçou o Fortaleza está aí batendo de frente com o River Plate e Boca Juniors, gente. Comprando jogadores do River Plate e do Boca Juniors, vai lá na Argentina, ganha dos caras, porque Vojvoda acredita, porra. É isso. E aí chega o Pepa, que não mostrou nada ainda no futebol brasileiro. Ele já treinou o Cruzeiro. Mas ele ainda não mostrou nada, teve uma passagem pelo Cruzeiro, foi embora e voltou agora, está treinando o Sport na segunda divisão.
E ele conheceu a Ilha do Retiro essa semana. Olha só o que o Pepa escreveu sobre a Ilha do Retiro. Ele colocou exatamente isso no seu Instagram, não é? Ilha do Retiro. Impossível não sentir a mística deste monstro. Ou seja, enaltecendo o estádio da Ilha do Retiro, que agora tá pintadinho, tá bonitinho, trocaram o gramado, tá diferente. Ele já chegou na coletiva de imprensa enaltecendo a torcida do Sport, falando do clube, da tradição do clube no futebol brasileiro. A gente sabe que hoje o Sport está um pouco em baixa, né, jogando a Série B e tal, mas a gente sabe que o Sport é um clube vitrine, um clube grande da região, um clube que já tem títulos nacionais. Não preciso voltar a repetir sobre isso. Inclusive, é o único time campeão da Copa do Brasil na região Nordeste. Então o Pepa sabe disso. E ele está aí fazendo o dele, fazendo a sua empatia com a torcida. Vojvoda é a mesma coisa, fez a sua empatia com a torcida. E Rogério, por ter esse complexo que ele tem aí de inferioridade, acho eu, faz com que boa parte da torcida do Bahia fique com o pé atrás com ele e já queira que ele saia. Porque realmente parece que falta um pouco mais de ambição ao Rogério Ceni. E aí vem treinadores estrangeiros que não tem o complexo da mídia do eixo Rio-São Paulo, que não tem aquele complexo de alguns profissionais que jogam no eixo Rio-São Paulo, do tipo, Nordeste é um retrocesso na minha carreira. Clube do Nordeste, não vou brigar por nada. E aí acaba não vindo para o Nordeste, né? E quando vem para o Nordeste, acaba vendo as coisas totalmente diferentes. Um exemplo de Juan Pablo Vojvoda, que é um argentino que ainda não conquistou um título grande no Fortaleza, mas está no caminho. Ou um Everton Ribeiro, que ganhou tudo no Flamengo e agora resolveu encarar um projeto no Bahia. Um Diego Souza, que mais atrás acreditou no Sport, veio para o Sport em 2014, ficou na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro em 2015, voltou à seleção brasileira. O Diego Souza representou a seleção brasileira, acho que foi 2 ou 3 jogos, sendo jogador do Sport. O Diego Souza foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, se não me engano, 2016, acho eu, sendo jogador do Sport, gente, de primeira divisão, tá? Então, bicho, quem acredita tem, digamos, uma passagem muito boa e pode conquistar coisas grandes no futebol nordestino. Agora você tem que acreditar. E parece que o Rogério Ceni peca um pouco sobre isso, né? Você aí, deixa aqui a sua opinião, deixa like, se inscreve no canal. Tchau!